Nolan Ryan não era apenas um arremessador, era um fenómeno. Durante quase 3 décadas, ele aterrorizou rebatedores com sua bola rápida que passava das 100 milhas por hora e uma durabilidade que desafiava o tempo. Dono de recordes praticamente intocáveis, como os 7 no-hitters e os impressionantes 5.714 strikeouts, Ryan se tornou sinônimo de força, resistência e intensidade. Muito além dos números, deixou sua marca em histórias épicas, desde confrontos lendários no montinho até brigas que mostravam seu espírito competitivo inabalável. Para muitos, ele não foi apenas um jogador, foi a personificação da selvageria e da grandeza do beisebol. Conhecido por seu fastball ultrapassando 100 milhas por hora, 160 km por hora, Nolan Ryan se tornou a personificação da velocidade e da intimidação no beisebol. Sua bola rápida parecia um raio, viajando tão veloz que, muitas vezes, os rebatedores mal tinham tempo de reagir. Não era apenas a potência bruta que o tornava especial, mas também a consistência. Mesmo com o passar dos anos, quando a maioria dos arremessadores já havia perdido força no braço, Ryan ainda conseguia lançar bolas que desafiavam o limite humano. Dentro do campo, era um dos arremessadores mais temidos da história da MLB. Rebatedores entravam no bastão já sabendo que enfrentariam não só velocidade extrema, mas também uma mentalidade implacável. Para muitos, apenas sobreviver a uma noite contra Nolan Ryan já era motivo de orgulho. Sua reputação cresceu a ponto de que cada vez que ele subia no montinho, a atmosfera mudava, havia um misto de respeito, medo e fascínio. Jogou 27 temporadas na MLB, algo quase sem precedentes na história do beisebol. Em uma liga onde a maioria dos atletas luta para se manter relevante por uma década, Nolan Ryan desafiou todas as probabilidades. Sua longevidade não foi apenas uma questão de tempo em campo, mas de rendimento em altíssimo nível, ano após ano. Enquanto muitos arremessadores viam a velocidade diminuir e o braço perder força com o passar do tempo, Ryan parecia se reinventar, mantendo-se competitivo contra gerações inteiras de rebatedores. Ao longo de sua trajetória, atuou por 4 equipes lendárias. Começou no New York Mets, onde conquistou a World Series de 1969, passou pelo California Angels, onde ganhou notoriedade como Strikeout King, brilhou no Houston Astros com consistência e números impressionantes, e escreveu seu capítulo final nos Texas Rangers, onde se tornou uma verdadeira lenda local. Cada passagem deixou marcas profundas não apenas nas estatísticas, mas também na identidade de cada franquia. O que mais impressiona é que Ryan manteve alto desempenho mesmo em idades avançadas para atletas. Aos 40 anos, ainda lançava bolas a mais de 95 milhas por hora, algo praticamente inimaginável. Aos 44, conseguiu arremessar seu último no-hitter, desafiando a lógica e mostrando que sua força física e mental estavam muito acima da média. Até mesmo nos últimos jogos de sua carreira, já perto dos 46 anos, continuava sendo respeitado e temido pelos adversários. Sua carreira, que atravessou 4 décadas diferentes, 1960, 1970, 1980 e 1990, é um testemunho não apenas de talento, mas de disciplina, preparação física e, acima de tudo, paixão pelo jogo. Nolan Ryan não foi apenas um sobrevivente da MLB, ele foi um titã que desafiou o tempo, permanecendo dominante quando todos já acreditavam ser impossível. Nolan Ryan detém o recorde de 5.714 strikeouts na carreira, um número tão impressionante que parece quase inalcançável. Para se ter uma ideia da dimensão desse feito, nenhum outro arremessador sequer chegou perto dessa marca. O recorde não é apenas um reflexo de talento, mas de uma combinação única de força, consistência e durabilidade. Ryan não era apenas veloz, ele era incansável. Sua capacidade de manter a intensidade ao longo de quase 3 décadas fez dele um fenómeno estatístico e um pesadelo para os rebatedores. A cada temporada, Ryan acumulava strikeouts como quem escrevia páginas de uma lenda. Sua bola rápida, que frequentemente ultrapassava 100 milhas por hora, somada a curvas devastadoras, fazia com que muitos rebatedores saíssem de campo frustrados e impotentes. Era comum vê-los balançando o taco no vazio, sem sequer conseguir acompanhar a trajetória da bola. A expressão nos rostos dos adversários dizia tudo, enfrentar Nolan Ryan era uma experiência humilhante, mas também uma honra. O segredo para alcançar esses números estava em sua impressionante longevidade e preparo físico. Enquanto muitos arremessadores precisavam se reinventar após os 30 anos, Ryan seguia lançando com a mesma fúria de um jovem. Mesmo já próximo dos 40, liderava a liga em strikeouts, provando que sua disciplina e dedicação ao esporte eram tão afiadas quanto seu braço. Cada strikeout era mais do que uma estatística, era um recado. Nolan Ryan deixava claro que, independentemente da época, dos adversários ou da idade, ele continuaria sendo dominante.
Seu recorde de 5.714 strikeouts não é apenas um número no livro da MLB, é um monumento à grandeza, à resiliência e à essência do que significa ser um dos maiores arremessadores de todos os tempos. Nolan Ryan arremessou 7 jogos sem rebatidas, um recorde absoluto na história da MLB. Nenhum outro arremessador chegou perto desse número, o que torna o feito ainda mais impressionante. Cada um desses no-hitters foi mais do que uma simples vitória, foram momentos épicos que ajudaram a construir a lenda do Rei dos no-hitters. O primeiro veio em 1973, quando Ryan ainda começava a mostrar seu potencial devastador. Ao longo dos anos, mais 6 no-hitters se seguiram, cada um em momentos diferentes da carreira, provando que não se tratava de sorte, mas de habilidade pura, foco e domínio total sobre os rebatedores. Um dos mais memoráveis aconteceu em 1991, quando Ryan tinha 44 anos de idade. Enquanto a maioria dos jogadores já havia se aposentado, ele estava no montinho lançando um no-hitter com uma autoridade impressionante. Esse jogo, em especial, virou símbolo de sua longevidade e do respeito que carregava dentro e fora de campo. O que tornava esses jogos tão marcantes era a forma como Ryan controlava o ritmo, intimidava os adversários, mesmo quando a tensão aumentava, mantinha a frieza de um veterano que sabia exatamente o que estava fazendo. Sua presença no montinho era quase mítica. A cada entrada, a expectativa crescia, e os torcedores sabiam que estavam testemunhando algo histórico. Nolan Ryan era conhecido por sua competitividade feroz, uma característica que ia muito além da velocidade de seus arremessos. Ele não era apenas um atleta talentoso, mas um guerreiro dentro do campo, alguém que jamais aceitava ser intimidado. Para Ryan, cada jogo era uma batalha, e sua postura no montinho deixava claro que ele não recuaria diante de nenhum adversário. Essa intensidade resultou em brigas memoráveis ao longo de sua carreira. Uma das mais famosas aconteceu em 1993, quando o veterano de 46 anos enfrentou o jovem Robin Ventura, do Chicago White Sox. Após ser atingido por um arremesso, Ventura correu em direção ao montinho, mas Ryan o agarrou em um headlock e desferiu uma sequência de socos que entrou para a história da MLB. A cena se tornou um ícone da carreira do arremessador, mostrando que, mesmo no fim da carreira, ele ainda tinha energia e coragem para impor respeito. E não foram apenas os adversários que sentiram seu temperamento. Ryan também teve desentendimentos com colegas de equipe e treinadores, sempre motivados por sua busca incessante pela excelência. Sua exigência consigo mesmo e com os outros às vezes gerava atritos, mas também demonstrava o quanto ele valorizava o comprometimento e a seriedade no jogo. O que o tornava único era que Ryan nunca teve medo de enfrentar desafios, seja no montinho contra os melhores rebatedores da liga, seja em confrontos físicos ou até em discussões internas. Sua presença era intimidadora, e seu espírito competitivo, inquebrável. Para ele, beisebol não era apenas técnica, era também coração, orgulho e honra. Esse lado combativo fez parte de sua lenda tanto quanto seus recordes. Nolan Ryan foi, em essência, o retrato de um atleta que encarava cada momento como se fosse decisivo e, em nenhuma circunstância, aceitava ser superado. Nolan Ryan se tornou um verdadeiro símbolo de velocidade, poder e resistência física. Poucos atletas na história conseguiram reunir essas três qualidades em um nível tão alto e por tanto tempo. Sua bola rápida, que ultrapassava as 100 milhas por hora, não era apenas um recurso técnico, era uma assinatura, uma marca registrada que definia sua identidade no beisebol. O poder que colocava em cada arremesso impressionava não só os rebatedores, mas também os torcedores que sabiam estar presenciando algo fora do comum. Mais do que números e recordes, Ryan inspirou gerações de arremessadores a buscar excelência. Muitos jovens pitchers cresceram assistindo suas performances e sonhando em replicar aquela mistura de agressividade e controle no montinho. Sua carreira se tornou uma espécie de manual sobre dedicação, disciplina e resiliência. A ideia de que era possível manter um braço competitivo por quase 3 décadas, enfrentando adversários de diferentes gerações, motivou centenas de atletas a não desistirem diante das dificuldades. Sua marca de 100 milhas por hora e 7 no-hitters permanece até hoje como uma das maiores referências no beisebol. A velocidade extrema, em uma época sem a tecnologia de preparação física moderna, desafia até a lógica atual. E os 7 jogos sem rebatidas continuam como um recorde intocado, um verdadeiro monumento ao domínio que exerceu dentro de campo. Esses feitos se tornaram lendas, transmitidas de geração em geração, como exemplos de grandeza quase inalcançável. Por tudo isso, Nolan Ryan não é apenas lembrado como um dos maiores arremessadores de todos os tempos, ele é celebrado como uma figura eterna, que personifica a essência do beisebol em sua forma mais pura, força bruta, determinação inabalável e a busca constante pela perfeição. O legado de Nolan Ryan transcende números e estatísticas.
Ele não foi apenas o homem dos 5.714 strikeouts, dos 7 no-hitters ou da bola rápida acima das 100 milhas por hora, foi a personificação da intensidade e da paixão pelo beisebol. Sua longevidade desafiou o tempo, sua competitividade inspirou respeito e temor, e sua determinação mostrou que a grandeza é construída dia após dia, entrada após entrada. Hoje, quando seu nome é lembrado, não é apenas como um arremessador lendário, mas como um símbolo imortal do esporte, alguém que redefiniu os limites do corpo humano e do espírito competitivo. Nolan Ryan permanece como o rei dos no-hitters, mas, acima de tudo, como o guerreiro eterno do montinho, cuja sombra continuará a pairar sobre o beisebol enquanto houver jogadores sonhando em alcançar a perfeição.